nossa cultura, nós somos muitas vezes acostumados a falar o que a criança não pode fazer, com a intenção de ensinar para ela como é que ela pode se comportar melhor da próxima vez. O não, ele é sempre muito presente nessa hora, né? A gente diz, não faz isso, não, assim não desse jeito não. E o que acontece é que quanto mais a gente fala não, menos a criança nos escuta, né? E isso é fato e a ciência já provou, inclusive, que o cérebro da criança não entende o não. As crianças, elas têm como missão descobrir o mundo e elas fazem isso de várias maneiras, como ninguém, né? Então, quando elas não podem fazer alguma coisa, elas precisam saber o que elas de fato podem fazer para continuar nessa missão dela de explorar e de descobrir. Na verdade, o que nós precisamos é alinhar a nossa comunicação à capacidade do cérebro da criança de compreender. Então, o que fazer nessas horas? Vamos lá, vou te falar os 4 passos. Passo 1. Validar e nomear o que a criança sente. Validar é reconhecer, né? E quando a gente reconhece como a criança se sente, a gente, na verdade, está dando permissão para ela sentir o que ela está sentindo. E aí, assim, ela não se sente inadequada, errada por sentir raiva, por exemplo. Lembrando que a gente sempre vai corrigir o comportamento da criança, nunca o sentimento, que o sentimento é genuíno. Por exemplo, a mamãe tá vendo, tá percebendo que você não gostou. E isso que você tá sentindo é raiva. Tudo bem sentir raiva. A grande questão é que a gente precisa escolher e decidir bem o que a gente faz com a raiva. E você sabia que tem um jeito super divertido da gente mandar a raiva embora? E você vai conduzindo isso. Aí você pode sugerir, inclusive, você pode bater nessas almofadas, bater no sofá, rugir que nem um leão bem alto, ou ainda pular até cansar. Nós vamos oferecendo escolhas, né? E dando opções para a criança para lidar com aquilo, com aquele sentimento. Se a criança, inclusive, já for maiorzinha, você pode acrescentar outras alternativas aí e contar para ela, por exemplo, uma história de como que você lidou com aquele sentimento. O que você fez quando você sentiu raiva. Assim você tá se humanizando para a criança, sabe? A criança sente que ela é igual a nós mesmas. Isso faz com que ela se sinta melhor e traz mais confiança para ela. E isso ajuda, inclusive, nós mesmos, né? A que a gente possa perceber como que nós estamos lidando com os nossos próprios sentimentos. Porque o melhor exemplo é o que a gente faz. O exemplo é sempre o melhor professor. E eu sempre digo também que quando a gente valida e reconhece o que a criança sente, não quer dizer que a gente concorde com o comportamento que a criança teve. E sim que a gente entende como ela se sente. Percebe a diferença? Muitas vezes as pessoas dizem, mas então ele agiu mal e você ainda vai dizer que você entende? Eu entendo como ele se sente e eu corrijo a maneira como ele está se comportando, tá? Passo 2, redirecionar. Redirecionar o comportamento da criança para aquilo que de fato ela pode fazer, ensinando inclusive como fazer. Porque pensa que situação confusa, né? Eu tô sentindo uma coisa muito forte que eu não tenho a menor ideia do que é. E ainda por cima, meu pai ou minha mãe, que são as pessoas que eu tenho maior confiança, são minha referência, estão me dizendo que eu não posso fazer o que eu tô fazendo. Então, o nosso papel enquanto cuidador e educador, né, é mostrar para o nosso filho, para nossa criança, o que ela pode fazer, né? Ajudar ela a lidar com aquele sentimento para que ela possa mandar aquele sentimento embora, porque o sentimento tá ali, não tem como, né? Calar e fingir que não tá acontecendo. A gente não quer ensinar isso para os nossos filhos, né? A gente quer ensinar eles a desenvolver inteligência emocional. Então, a gente precisa agir dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou trazer mais um exemplo prático da raiva, né? Que é algo que é uma queixa muito comum dos pais. Se a criança bate porque ela tá brava, tá com raiva, você redireciona para que ela possa bater onde seja apropriado. Oferece alternativas para ela para colocar esse sentimento para fora, porque, gente, não é feio sentir raiva, né? É normal.
Então você oferece uma almofada, você oferece um bichinho de pelúcia para ela poder jogar longe, para ela extravasar aquilo que ela tá sentindo, né? Agora é muito importante a gente ter consciência que não adianta a gente fazer isso e quando a gente sentir raiva, a gente perdeu o controle na frente da criança, tá? Porque a criança aprende com o que a gente faz e não com o que a gente fala. Volto à questão do exemplo de novo. Aqui em casa, por exemplo, eu me lembro que o Henrique, quando tinha por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, e ele ficava frustrado, ficava bravo com alguma coisa, ele se batia. Ele fazia assim, batia nele e olhava pra mim e pro pai dele pra ver a nossa reação, né? E eu atuava dessa maneira que eu tô trazendo pra vocês, né? Eu nomeava e validava o que ele tava sentindo, eu redirecionava o comportamento dele. E aí, agora há pouco, com 3 anos, esses dias ele teve um ataque de raiva mesmo. E aí ele pegou uma pelúcia que ele tem e estraçalhou a pelúcia. E eu fiquei bastante satisfeita, né, e feliz em ver que ele soube fazer essa escolha, né? São pequenos passos. Então, gente, dizer o que pode fazer, redirecionar, dizendo o que pode ser feito, é enviar uma mensagem para o cérebro da criança que o cérebro entenda. Além de ser uma excelente maneira da gente colocar limite, que é algo que a gente sempre quer, né? Ensinar limite para que a criança não fique mimada, não seja frouxa diante da vida, não é isso? Então, foque no que a criança pode fazer. Isso vale ouro. E tem outra coisa, mesmo depois de você ensinar, certamente a criança vai repetir aquele comportamento de novo. Porque para ela aprender, ela precisa treinar essa habilidade nova. E é esse treino, é exatamente essa tentativa, essa repetição de fazer de novo e de novo, que vai criando essas conexões neurais que vão estabelecer a sinapse. E quando a sinapse é estabelecida, o aprendizado é concretizado. Então, às vezes a gente faz algo e aí a gente pensa, não tá surtindo efeito, porque ela continua repetindo. Ela precisa treinar essa habilidade, né? Assim como nós não aprendemos de primeira. A gente precisa permitir que a criança faça essa exploração até que ela consiga aprender, tá? Então tem que ter consistência e contundência de repetir e fazer sempre do mesmo jeito. Vamos agora para o passo 3. Entenda o cérebro da criança e faça perguntas. É simples e é maravilhoso, gente. O que acontece? Quando esse comportamento da criança se repetir, quando ela agir de uma maneira que você não acha apropriado, você pode fazer uma pergunta para ela, para tirar o cérebro dela desse modo reptiliano que ele tá e trazer o neocórtex de novo de volta ao controle, que é essa parte da frente aqui na nossa testa, né? Que é onde ficam os pensamentos mais apurados, a lógica, né? A razão. Com crianças muito pequenas, né? As crianças até os 3 anos de idade, elas têm o lado do cérebro predominante, que é o lado da emoção. Então, ainda é muito difícil para elas racionalizar. É importante a gente ter conhecimento dessa informação. Agora, não é porque a criança não compreende ainda que a gente já não pode começar a ensinar. Isso faz toda a diferença. Então, nessa hora, por exemplo, você pode perguntar: filho, você prefere bater na almofada ou você prefere jogar o seu ursinho de pelúcia? Quando a gente faz uma pergunta, a gente parece que vira uma chavinha. Os olhos da criança ficam até diferentes. Vamos lá, passo 4, por último, né, e não menos importante, é confiar na capacidade do seu filho e evitar sempre querer resgatar ele, sabe, de uma contrariedade e de uma frustração, porque isso é um comportamento tão natural, né, de nós pais. A gente quer mesmo impedir que eles sofram, né? Acontece que quando a gente pensa a longo prazo, e a gente precisa educar pensando a longo prazo, se a gente quer que os nossos filhos desenvolvam habilidades importantes para a vida, a gente precisa permitir que eles passem por essas frustrações, por essas contrariedades. E assim começa a desenvolver esses músculos aí da resiliência, né? Que é uma habilidade tão importante que todo pai e toda mãe quer que o filho tenha, né? Quando se tornar aí um adolescente, um adulto. Isso faz toda a diferença, a gente ter realmente esse olhar. Veja bem, eu não tô dizendo que você precisa causar frustração proposital no seu filho. Não é isso. O que eu tô dizendo é que você precisa permitir que ele vivencie essas situações sempre com seu acolhimento e com seu amor.
Faz sentido para você? Me conta aqui, que eu vou adorar saber.